Olá, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Se vocês tiverem a sensibilidade de notar, o Maldita Politicagem com os caraminguados de cada um de vocês conseguiu adquirir um novo microfone, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Queria dizer que eu tô emocionado. Tem um sonho antigo, né? Que é narrar bingo de igreja. Então vamos fazer um teste aqui. Começando, primeiro prêmio, vamos marcar na diagonal, valendo uma porção de maionese. E o último prêmio, cartela cheia, valendo um saboroso churrasco. Coisa maravilhosa. Vamos ver se melhora o áudio, depois vocês podem reportar nas redes sociais, né, Ale? Nós gostaríamos de agradecer o apoio de todos, a audiência, né? A gente tá muito feliz. O episódio de hoje é uma continuação da sequência dos militares e a política brasileira, né? Então, a parte 2... Hoje nós vamos tratar sobre a ideologia dos militares, né? A ideologia política dos militares e sua participação na política no sentido amplo, né, Luiz? Ao longo de todo o período republicano, a gente não vai gastar muito a paciência dos ouvintes detalhando. A gente vai fazer uma análise panorâmica e mostrando mudanças de ideologia nesses 130 anos de participação dos militares na política brasileira. Então é isso. Gostaria de começar com uma imagem inicial, como sempre, mas... Em 2019, houve um debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso, Fundação FHC, entre o historiador, o José Murilo de Carvalho, e o ex-ministro da Defesa do governo Temer, o Sérgio Etchegoyen. E nessa ocasião, eles estavam discutindo, os dois, o historiador e o ministro, o militar da reserva, e ele falou o seguinte, ele falou assim, não, os militares... Em pleno governo Bolsonaro, né? Os militares não têm um projeto de governo, eles têm um projeto de Brasil. Isso é importante no que a gente vai levantar nesse episódio, que indica uma forma de pensar e de agir politicamente por parte dos militares, que nem sempre está de acordo com o que eles falam, mas essa fala é representativa do que a gente vai mostrar hoje. E em segundo, outra informação importante para dar uma ideia para vocês da centralidade dos militares, fiz umas contas aqui de padaria, mas assim, nós tivemos 8 anos de ditadura militar com Vargas e 21 anos de ditadura militar. O governo Vargas foi uma típica ditadura civil-militar. O governo militar propriamente dito, que iniciaram em 1964, foram 21 anos. Então dá 29 anos de governos ditatoriais com presença militar. Do ponto de vista dos governos civis, se a gente considerar a República Velha, foram 87 anos de governo civil ao longo do período republicano. Mas como a República Velha sempre está meio suspensa, porque não era um governo de fato de uma democracia liberal, era um regime oligárquico, etc., nós contamos a partir de 1945, 46, retirando os períodos em que os militares atuaram no poder, o governo estritamente civil, democracia civil, né, com o governo civil, foram 51 anos. Considerando os governos ditatoriais ou não ditatoriais, semi-democráticos, enfim, com participação militar, a República da Espada, a Era Vargas, com forte presença militar, a ditadura militar e agora o governo Bolsonaro, que é considerado um governo de tipo militar, dada a maciça presença dos militares, são 50 anos de governos militares ou militares associados no Brasil. Então, é 50 anos de governos militares, 51 anos de governo civil liberal, de democracia liberal. Então é muito próximo. Então os militares não podem reclamar que eles participaram um pouco da política brasileira ao longo da nossa história republicana, beleza? Ou seja, para falar de política brasileira, nós devemos necessariamente passar pelos militares, né? A história brasileira, pelo menos na sua metade, é envolvida com os militares. Sim. E para atacar esse tema, no primeiro bloco nós falaremos sobre a ideologia dos militares, né? Como os militares pensaram o Brasil ao longo da história. E no segundo bloco nós vamos falar da presença dos militares na burocracia, nos cargos eletivos. Por fim, no terceiro bloco a gente vai trazer algumas histórias. Tem história interessante aí, não tem, Luiz? Tem algumas. Então fica com a gente. Pois bem, no episódio 25, nós tratamos do novo profissionalismo e de como que a violência passa a ser uma marca muito distintiva da geração da década de 50 e como isso vai ser o substrato do SNI, do Sistema Nacional de Informação, que vai ser o grande e poderoso órgão de espionagem, de contra-insurgência da ditadura de 64. Vale citar, antes de começar a discussão das ideologias,
que ao longo do período republicano foram 8 intervenções militares diretas na política brasileira, no centro da política brasileira. Então, a proclamação, o golpe de 30, né, a Revolução de 30, depois o golpe do golpe, que é 37, a deposição do Vargas, o suicídio do Vargas, o golpe de 64, enfim, são 8 intervenções. É muita coisa. E ao longo desse longo ciclo intervencionista dos militares, as ideias deles não foram fixas. Elas foram mudando, embora com algumas permanências. Vamos tratar disso aí, Alessandro, fazendo um favor. Então, são duas grandes ideias que são as principais para a gente entender as ideologias presentes no campo militar brasileiro. A primeira delas, como é de costume em todas as nações, o nacionalismo, né? No caso brasileiro, o nacionalismo ele pode ser visto ao longo do século XX através de 3 aspectos básicos aqui, né? A gente não vai se aprofundar tanto nas ideologias, né? Essas ideologias todas, cada uma delas podem se tornar um episódio específico, né? Sim. Mas existe uma tendência dentro do nacionalismo, um pequeno grupo minoritário, né? Do integralismo, que nada mais é que um fascismo brasileiro, né? Esse é um episódio muito específico da nossa história, mais ou menos ali nos anos 30, anos 40, né? Um tipo de nacionalismo econômico, esse muito forte naqueles militares que participaram da construção burocrática brasileira nos anos 50. Esse nacionalismo econômico prezava pela superação de um tipo de dependência econômica que o Brasil tinha em relação às grandes nações do mundo. Então, assim, partia do princípio de que o Brasil era uma economia muito agroexportadora apenas, né? Muito concentrada em apenas bens sem valor agregado alto e que era necessário o Brasil construir uma indústria nacional para superar o passado oligárquico, o passado agrário, para se tornar uma nação industrial e moderna. Essa ideia ainda está presente em parte dos militares, né? E um terceiro tipo que é uma espécie de defesa de um papel militar, como se o exército fosse um tipo de poder moderador, né? Aquele que está acima do bem e do mal e que busca, acima de tudo, o bem da nação, né? Então o nacionalismo pode ser visto através dessas 3 ideias, no século XX principalmente, né? Esse nacionalismo, obviamente, tinha outros aspectos no século XIX, que eram mais ligados ao anti-imperialismo, né, ao anti-espanholismo, mas isso a gente não precisa se aprofundar aqui. Só que existe uma ideia mais central, né, nos estudos, todos os autores ressaltam uma ideia que é mais central, uma ideologia mais central para os militares, que é o positivismo, né? Sabe onde tem o positivismo, Luiz? Onde que a gente vê constantemente um lema positivista no Brasil ou não? Na bandeira? Na bandeira. Então vamos lá. Obviamente que muitos já sabem disso, mas a ordem e progresso, estampado na bandeira brasileira, é um lema positivista, né? Então, me permitam aqui alongar um pouco, né? O exército brasileiro, desde o século XIX, tinha uma tradição matemática nas escolas militares, né? Essa tradição matemática era um terreno fértil para o positivismo do Auguste Comte, que é o principal autor do positivismo, né? Um autor francês. E o Auguste Comte ele pregava de que a sociedade como um todo, sociedades humanas como um todo, teriam 3 estágios de desenvolvimento, né? Um estado teológico, onde as pessoas têm a crença no mundo dos deuses, né? Que Deus criou as coisas, nós devemos agradecer a Deus, etc. Um estado metafísico, onde as ideias humanas passam a prevalecer. E um terceiro estado, onde o conhecimento positivo, ou seja, a ciência, passa a ser dona da verdade, né? O terceiro estado do desenvolvimento do conhecimento humano, né? Então, portanto, a teoria. Nessa ideia do Comte, né, os militares acreditavam que o mundo metafísico, ou seja, o segundo estado aqui dessa teoria, era associado à monarquia brasileira, ou seja, o mundo da metafísica. E o terceiro estado estaria associado com, então, a formação da República Brasileira. Por isso, os militares estavam por trás da fundação da República Brasileira. Então, desde a fundação dessa nova etapa da história brasileira, história política brasileira, nós temos os militares, principalmente liderados ideologicamente pela grande figura que foi o Benjamin Constant. O professor, né? Da escola militar, né? Isso. Grande referência para os caras que vão dar o golpe em 1889, né? Exatamente. Então, ele está ali, né, como um grande símbolo dos militares. E veja só uma coisa.
Acompanha a minha lógica aqui, Luiz. O que significa ser positivo? Significa que o conhecimento é algo que só anda para frente, que se acumula ao longo do tempo, né? Positivo, então, todo conhecimento que é adquirido é algo que vai se acumulando ao longo do tempo. Os positivistas acreditam, portanto, de que é possível, através da ciência, captar a verdade tal como ela é. Não há discussão sobre isso. A ciência, ela capta as leis da natureza, as leis da política, a lei da humanidade. Mas para a ciência... Só a ciência chega lá. Só a ciência toca na verdade. Isso. Né? Não é Deus que explica, Sim. não é as teorias e ideologias. A verdade é algo explicam. dado, não é algo construído, né? Algo Isso. dado, a verdade só a ciência consegue alcançá-la. Nesse aspecto, para a gente eliminar, seguindo essa lógica positivista, para a gente eliminar os problemas da humanidade, não vale, portanto, ficar entrando em conflito político, certo? Então, a lógica é que a ordem, né, o lema kantiano, que é desvirtuado pelos militares, né? Sim. Isso a gente entra em outro tema, porque o Kant acredita que a paz é algo natural do ser humano, assim, que vai chegar a um estado natural de paz, né? Não adquirido pelos militares, mas enfim. Então a ordem, né, na visão dos militares, é algo que deve prevalecer, porque é assim que a gente vai conquistar o progresso. Entendi. E o progresso é o que garante a ordem, né? Então, eles adequam essa bandeira ordem e progresso, que são uma dupla de conceitos do Kant, para forma de como pensar a política brasileira nesse caso. E daí que isso marca, de certa forma, permanentemente, claro, nem tudo é tão permanente, mas os valores positivistas são muito arraigados durante todo o período nos militares. E quando existe excesso de conflito na política civil, eles acham que isso tem que ser dominado, tem que ser aparado, controlado, dessa ideia deles entrarem como poder moderador. Então, quando tem conflito entre o executivo e o legislativo, eles acham que eles devem resolver. Moderar. Ou quando tem conflito no seio da sociedade, excesso de participação, greve, etc., eles têm que, como foi na década de 60, né? É lógico que isso não tem como ser comprovado cientificamente o que eu vou falar agora, mas talvez essa influência gigante do positivismo na sociedade brasileira está associado com esse lado brasileiro do não político, do não conflito, etc. Né? Essa coisa de que nós devemos seguir em frente. Política não se discute. Exatamente. Nós devemos seguir em frente e pronto. Né? Mas o positivismo em si merece um outro episódio. Né? Sim, mas nesse ponto, essa visão pretensamente despolitizante, que na verdade é uma posição política, ela é muito prejudicial. Né? Agora, tem uma curiosidade que eu li no livro do Celso Castro faz muito tempo, sobre a proclamação da República, que foi tomada, né, foi levada a cabo pelos militares e pelas oligarquias cafeeiras, lá em 1889, a oligarquia de São Paulo, né, que a expressão república de moradia de estudante, ela hoje em dia dá a pensar outra coisa, né? Sugere outra coisa, sugere bagunça, anarquia, esbórnia e irresponsabilidade, coisa que vocês conhecem, pessoal que ouve aí. Mas a expressão era porque era o dormitório dos estudantes da escola militar. Eles dormiam em umas casinhas ali perto da escola militar no Rio de Janeiro. E eles tinham uma bolsa de estudo, então eles pagavam lugares muito modestos para morar. E eles chamavam de república porque eles almejavam proclamar a república. E aí essa expressão pegou no gosto, pegou na cultura popular brasileira. Vale dizer ainda que a Guerra do Paraguai foi fundamental para eles, né, para o fortalecimento dessa ideia. Porque como eles tiveram que recrutar muita gente, e essas pessoas começaram a reivindicar maiores salários, porque eles acharam que eles foram muito importantes para a vitória brasileira sobre o Paraguai, o extermínio brasileiro. Eles achavam que eles não tiveram a devida compensação, reconhecimento em termos salariais. Então também tinha uma luta corporativa. Sempre vai ter. Ao longo de todas as intervenções militares, tem um ideal político e um interesse corporativo que eles se combinam na ação política dos militares, e essa era uma causa que estava subjacente ali. Uma coisa que vale a pena mencionar, antes de continuar falando das ideologias, é que o movimento tenentista, que eram de oficiais mais abaixo na hierarquia, eram de oficiais vistos como subvalorizados pelas cúpulas, né, das Forças Armadas, e que tinham essa crítica de que o Brasil precisava se modernizar, acabar com a dependência do café, se urbanizar, ter um Estado que industrializasse o país, e eles se viam como francos representantes da classe média, defendendo a lisura eleitoral, defendendo a criação de uma justiça eleitoral, etc. Só que eles nunca propuseram
organizar a classe média, né? Em partidos políticos. Eram eles representando essa classe média sem, de fato, converter numa democracia liberal de fato. Era um regime mais inclinado para uma visão autoritária, que de fato vai ser o que vai se dar quando o Vargas assume em 30. Você não tem uma busca de um regime representativo, organizado em partidos fortes, com sociedade civil robusta. Na verdade, é uma visão antissocialista e antiliberal. É uma visão autoritária de Estado forte, que é o que estava na moda de resto no mundo com o nazifascismo. Então, só para finalizar, né, Luiz? Nessa visão do positivismo à la militar, né, não a do Conte, né? Não importa se é democracia, se é autoritarismo, se é ditadura, etc. Né? O que importa é seguir em frente, é seguir sendo positivo no ponto de vista dos nossos conhecimentos e em prol do nacionalismo brasileiro. São essas os dois troncos, né, das ideologias políticas militares brasileiras. E a gente vai mostrar como que elas vão se combinando, se intercalando a partir de 30, é isso. Bom, Luiz, o perfil dos militares, estamos falando de 150 anos que a gente está retratando aqui nesse episódio. 130, não exagera. Então, mudou muito ao longo do tempo, né? Bom, como a historiografia e a sociologia sobre as tendências dos militares e as facções internas das Forças Armadas é gigantesca, não dá pra gente explorar tudo aqui, o episódio ficaria imenso. Mas dá pra se apoiar numa tipologia do historiador José Murilo de Carvalho, que apresenta 4 tipos básicos de militares ao longo do tempo. Em primeiro lugar, seria o soldado cidadão, que é baseado nas ideias do Comte, como você disse. Tinha o Benjamin Constant no seu transmissor local, né? Que afirmava, era uma doutrina que antes dos indivíduos serem, os pertencentes às Forças Armadas, serem soldados, eles eram cidadãos, né? Então eles tinham responsabilidade política antes de serem propriamente responsáveis pela defesa. Mais ou menos essa ideia que você falou da classe média, né? Do soldado da classe média. Etc. Então, por essa visão, o soldado deve ser um indivíduo politicamente consciente, engajado e atuante, né? Depois ela foi confrontada pela teoria do soldado profissional, portanto, soldado cidadão fortemente atuante. O soldado profissional é uma visão que vem de influências de algumas correntes militares alemãs, que fala que o soldado só deve se ocupar com as suas atividades estritamente militares e não se preocupar e nem atuar politicamente. Seria um soldado apolítico. Essa visão, embora tenha tido alguma entrada na década de 10 no Brasil, ela nunca foi predominante ou hegemônica. E depois, a terceira, na verdade são 3 tipos ideais, que é a do soldado corporação. Essa foi formulada em parte pelo Góes Monteiro, que foi um dos grandes atores do golpe da Revolução de 1930. E o Góes Monteiro falava que o soldado corporação ele deve ter uma atuação moderadora. Ele não deve atuar politicamente de modo permanente, mas também não deve ser totalmente apolítico, né? Então, depois, lá em 1937, quando tem a decretação do Estado Novo, que é quando o regime do Vargas adquire de fato a sua característica ditatorial mais forte, o Góes Monteiro escreve um texto dizendo que tinha que acabar as dissidências internas aos quartéis para que não tivesse política no Exército, mas tivesse a política do Exército. Do Exército. É mais ou menos clássica, mais ou menos essa ideia de poder moderador, né? Que está presente em 64, etc. Essa ideia vai se fortalecendo ao longo desse período, depois dos anos 40, 50, mas como nós mostramos no episódio anterior, no episódio 25, que é o primeiro capítulo dessa dupla de episódios sobre os militares e política no Brasil, ali a gente mostra que essa visão ela foi se transformando, sofreu um transformismo para chegar na década de 50, final dos 50 e 60, essa visão se transformar numa ideia de que os militares são os responsáveis máximos pela ordem, né, e pela segurança interna do Brasil contra os movimentos ditos comunistas, inclusive subsidiando uma doutrina de segurança nacional fortemente repressiva, que daí entra em jogo a violência que nós falamos no episódio anterior. Quem não escutou tem que voltar lá e escutar. Seria isso. Bom, perfeito. Para falar sobre a presença dos militares no Estado brasileiro, na política brasileira,
a gente tem que lembrar que a nossa república foi fundada por um militar, né? Marechal Deodoro da Fonseca, né? Logo ali no início, o primeiro movimento populista brasileiro, muitos historiadores apontam para isso, foi com Floriano Peixoto. Aliás, Floriano Peixoto tinha um movimento chamado florianismo, né? Sim. Que se assemelha um pouco com o Bolsonaro, porque as pessoas viam nele uma pessoa simples, né? Isso, um cara assim, popular, mas... Autoritário, mas com uma forte representação de um conservadorismo de classe média. Isso. Então, por muito tempo, né, os militares tiveram presentes ali na política como mandatários da nação, mas também na burocracia brasileira, porque grande parte dos engenheiros brasileiros possuíam vínculos militares pelas escolas militares brasileiras, que é justamente de onde tem a força do positivismo, né? Então, se a gente vai notar ali na burocracia brasileira a partir de 40, ali, quando a gente começa a fundar as grandes instituições públicas brasileiras, nós notamos, muito fácil de notar... Essas instituições são... BNDES depois. Né? Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional. Isso, todas essas agências com presenças de militares brasileiros, né? Muito, muito importante ressaltar isso. A partir de 64, obviamente que os militares, a partir do golpe militar, ganham grande notoriedade, continuam com a presença forte nos ministérios e nessas agências estatais, mas após o fim da ditadura militar, principalmente depois do governo Sarney, nós temos um tipo de eliminação dos militares em postos civis políticos, né? Muitos trabalhos apontam para isso. Inclusive, consultando entrevistas de militares em 2000, 2010, né? O militar Sócrates da Costa Monteiro, né? Um brigadeiro da aeronáutica, ele vai dizer da presença de um tipo de revanchismo na política brasileira, onde se eliminaram, né? Tentaram afastar os militares de todos os postos políticos, principalmente devido a um tipo de visão negativa que os militares ainda carregavam por causa da ditadura, né? Sim. Essa visão foi o que alimentou um civilismo muito forte na República de 85, 88, para cá, né? Com um afastamento forte dos militares e governos crescentemente civis, inclusive no governo Fernando Henrique, o Ministério da Defesa finalmente sai das mãos de um militar e vai para um civil, né? Isso, perfeito. Só que o Brasil tem uma série de presidentes militares, né? Uma série não, né? São 3 presidentes militares eleitos, né? A gente pode citar o Hermes da Fonseca, ainda na República Velha, o Eurico Gaspar Dutra, né? Aliás, o Dutra ganhou a eleição em 46 contra outro militar, que é o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Tem a historinha do brigadeiro. Como que é o negócio do brigadeiro que você falou? Conta a campanha do brigadeiro, ele estava na campanha, ele era da UDN, o partido mais à direita. Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, contra o Dutra, que era do PSD, que era uma criação do próprio Vargas, dentro das estruturas dos escombros do Estado Novo, né? Da ditadura. E aí, no Rio de Janeiro, havia uma campanha de arrecadação de fundos para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, que vendia o docinho, o doce que a gente chama de brigadeiro. E aí se vendia aquilo lá e se dizia o slogan, né? Vote no brigadeiro que ele é bonito e solteiro. Essa, aliás, é a origem do nome brigadeiro, né? Fica a curiosidade do aqui. Do doce, né? Tá? O nome do doce, tão difundido no Brasil, tem origem de um militar, pra você ter uma ideia. Então né? Fica a nossa homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes. E aí, a partir de 2013, 14, né, nós temos uma pesquisa do IPEA, aponta para um aumento gigantesco da presença dos militares, se comparado 2013 com 2021, principalmente. Né? O IPEA vai dizer que 193% é a dimensão do crescimento da presença de militares em postos de nomeação na política brasileira. Qual período? De 2013 a 2021. 193%. 193%. Cresceu bem. Cresceu bem, né? A presença dos militares. E na eleição de 2018, nós tivemos mais de 70 militares eleitos, né? Então, os militares voltaram a fazer parte da política brasileira recentemente. Se me permite, japonês, eu quero fazer um apanhado aqui de síntese. Essa visão positivista de respaldo da ordem, ela é talvez a grande linha de força que estrutura a atuação militar, a visão de mundo militar ao longo de todo esse período que nós estamos nos referindo aqui da República Brasileira. Mas ela vai tendo ingredientes complementares que mudam. Então existem permanências e mudanças. Por exemplo, a ideia de uma industrialização levada a cabo pelo Estado
muito forte no pré-30 e durante a própria vigência do governo Vargas, associado aos militares, isso é muito forte. Era antiliberal totalmente. A partir da década de 50, começa, sobretudo por influência da ida das Forças Armadas, da Força Expedicionária Brasileira para a Segunda Guerra Mundial, passa a haver uma inclinação a favor dos americanos e uma ideia, como nós dissemos no episódio anterior, de maior inclinação e defesa de abertura para o capital norte-americano ali na década de 50. Inclusive, tinha think tanks financiados por americanos, o IBAD, os dois, né, IBAD e IPES, em aliança com empresários brasileiros que defendiam esses ideais. Essa visão vai mudar, eles querem a ordem, por isso que eles achavam que aqueles comícios feitos pelo João Goulart, aquela bagunça do trabalhismo tinha que ser sustada, tinha que ser suspensa, mas à medida em que eles entram no governo em 64, eles começam a fazer uma das interpretações, são muitas, né, do René Dreyfus, que fez o doutorado em Glasgow, na tese dele, tem um livro de 800 páginas, chamado A Conquista do Estado. Ele diz que o governo militar, a partir de Castelo Branco, mas especialmente Médici, é um governo híbrido, no sentido que ele faz o desenvolvimento, ele é desenvolvimentista porque investe muito, né? PND1, PND2, criação do ITA, aumento do sistema universitário. É um governo tipicamente desenvolvimentista, mas diz o Dreyfus, um governo associado ao capital internacional com o capital brasileiro. Perfeito. Né? E aí já tem um corte assim, que para essa visão dos militares desse novo ciclo de 64, uma inclinação pró-burguesia, para usar a expressão do Dreyfus, que é um autor de formação e de influência gramsciana muito forte, tanto que o Dreyfus fala que aquele foi um regime civil, de uma ditadura civil-militar, que há uma discordância disso. Por exemplo, os autores, por exemplo, Celso Castro, que a gente já utilizou em vários episódios, e o Marcos Napolitano, historiador da USP. Para esses autores, não é recomendável falar em regime civil-militar de 64, porque você tira a centralidade dos militares. Do autoritarismo. Do autoritarismo, porque diz, o Napolitano e o Castro dizem que toda hora que deu crise, os militares resolviam por si e era a vontade deles que prevalecia. Na verdade, a briga interna deles era o que dava o desfecho do resultado político. Então, o correto, para não diluir as responsabilidades, é regime militar. O Dreyfus e, normalmente, autores de orientação marxista tendem a reforçar esse vínculo com classes, portanto, a ideia de ditadura civil-militar. O fato é que toda essa história, como a ditadura saiu muito desgastada, os militares saíram muito desgastados da ditadura, eles se afastam da política. Ao longo dos últimos 30 anos, a gente pensava que eles, de fato, estavam muito distantes e provavelmente não voltariam, e a gente estava enganado. Porque agora, a gente vai voltar isso um pouco rapidamente no bloco 3, eles estavam se preparando para voltar à política. Né? Perfeito, Luiz. Então, coloquem aí na memória de vocês as ideias, né? O autoritarismo do primeiro episódio, o nacionalismo hoje, o positivismo, e depois a variação da presença dos militares ao longo do tempo. Continue com nós. Bom, Luiz, para a gente começar o terceiro bloco, acho que é algo que todo mundo que está ouvindo a gente deve estar se perguntando. E hoje? Na minha opinião, para entender o papel dos militares recentemente, desde a eleição do Bolsonaro, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, já no governo Temer, mas especialmente a partir do governo Bolsonaro, com esses dados, esse crescimento expressivo dos militares dentro do governo federal atualmente, é interessante olhar para a transição, para o momento em que o regime ditatorial decide descomprimir ou fazer o processo de liberalização lá no governo do presidente Geisel, que foi o penúltimo presidente militar. Ali o Geisel e o Golbery do Couto Silva, que foi o seu ministro da Casa Civil, e era talvez o maior intelectual daquele período, intelectual militar, estrategista do governo, eles falavam muito em liberalizar, em descomprimir, em abrir o regime, mas nunca falavam em democratizar o regime. Nos planos de Golbery, com formulações, por exemplo, com Roberto Campos, o Bob Fields, que foi um economista importante da ditadura, avô do atual presidente do Banco Central. Ex-presidente do BNDES. Então, um grande economista, um grande intelectual autoritário brasileiro. A ideia era acabar com a censura, que tinha sido muito severa durante a vigência do AI-5, parar com violência política, perseguição e tortura, retomar eleições em capitais, em estados, mas não no governo federal, permitir maior organização da sociedade civil em partidos e sindicatos de modo controlado. Era um sistema mais brando do que durante o AI-5,
mas ainda assim autoritário. Por quê? Ele não previa eleição para o governo federal e previa os militares como uma tutela permanente da política civil. Essa ideia não sobreviveu, não foi vencedora no bojo da transição, porque a linha dura, que eram os caras da comunidade de segurança que estavam no SNI, a linha que não queria o fim da ditadura, foram porra loucas e fizeram, por exemplo, o atentado Rio Centro, fizeram uma série de eventos que fortaleceram a oposição democrática. Isso, setores do PMDB, Ulisses Guimarães, o PT, o sindicalismo urbano. Essa sociedade vinha muito organizada no final dos anos 70 e com vamos dizer, esses erros estratégicos da ala da linha dura, deu força para essa oposição democrática que conseguiu vencer o projeto do Golbery e do Geisel. E do Roberto Campos. Isso que eles chamam de revanchismo, né? E aí criar uma democracia de fato, afastando cada vez mais os militares. Mas aquela visão, de alguma forma... Aliás, essa visão está muito descrita no livro do Hélio Gaspari, contando o Geisel e o papel do Golbery, e do Figueiredo, que foi o último presidente militar. O Hélio Gaspari ali, ele recebe material de primeira mão, que nunca tinha sido visto, dos dois, do Geisel e do Golbery, e tem entrevistas inéditas com eles para fazer o livro. Só que é uma visão apologética do Geisel, que o Geisel era um grande líder político, e o Geisel tinha uma liderança muito forte para tentar voltar os militares para os quartéis, que os militares tinham se descontrolado. E o Hélio Gaspari fala que a ditadura, durante o Geisel, existiu uma ditadura sem ditador, e quando o Geisel sai, existe um ditador sem ditadura. O Geisel, depois que leu aquilo, ele deve ter cantado a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Então, é uma apologia. Mas eu acho que essa visão de uma participação regular, estável, permanente dos militares é o que alimenta essa geração que se associou ao Bolsonaro. Com uma ideia de que tem que ter uma aliança com a política civil, mas uma presença regular dos militares em postos-chave, em Ministério de Defesa, ministérios importantes, como do Planejamento, ou do Planejamento não tem, mas eventualmente do SUS. E eles têm um programa, inclusive, né? Tem esse documento, Projeto de Nação, que saiu pelo Instituto Vilas Boas, Instituto Sagres. Ali tem uma visão, só que essa é uma visão que eles são responsáveis pela ordem, para acabar com a baderna e essa coisa de muita participação popular que eles são contra. Portanto, eles não são democratas genuínos. Eles nunca foram. Isso não mudou nessa geração. Mas eles têm uma inclinação liberal mais forte. Por exemplo, cobrar mensalidade no SUS, nas universidades, ter taxas no SUS, ter uma visão de explorar as riquezas da Amazônia, uma visão anti-indigenista total. Antiambiental. Então, essa visão está preparada e eles acham que eles devem implementar isso até 2035. E na minha visão, eles têm um horizonte de participar de uma democracia na qual eles sejam guardiões de alguma coisa, da ordem, por exemplo. O João Roberto Martins Filho, que é um outro especialista em militares lá da Federal de São Carlos, ele fala isso, essa ideia de ordem que vem lá do positivismo, que você disse, ela é muito inercial, ela fica até hoje. Sim. Então eu acho que essa perspectiva de participar do poder está muito presente, dependendo do que acontecer nas eleições desse ano, é muito difícil afastar os diferentes números, tem diagnóstico com 6 mil militares, outros são 8 mil, muito difícil afastar todos esses caras, é muito difícil eventualmente um governo assumir de oposição a isso. Então vai ter que ser um governo com aliança militar algum tipo de acomodação vai ter que ser feita, porque tem uma ala que de fato quer melar a eleição, seguindo no discurso do Bolsonaro de fraude no TSE. Dependendo da força dessas alas e do resultado da eleição, é muito possível que haja, se não for um golpe um tradicional, um golpe assim, de inviabilizar ou anular as eleições, eles vão buscar algum tipo de acomodação num eventual adversário, numa oposição ao Bolsonaro. Seria Perfeito, isso. Luiz. Então, você fez a tarefa de casa hoje? Eu acho que, sim, lembrei. A história, me lembro da história maravilhosa do Figueiredo, que foi o último presidente militar, que o jornalista perguntou se de fato ele ia continuar o projeto do Geisel, de abrir. Quando já estava acabando. Já estava acabando. Foi entre 87 e 9, ele assume? 79 e 85. Até 85. Aí ele falou, vai ter abertura sim. E tinha gente perguntando, porque existiam, dentro do governo dele, ele teve que fazer uma coalizão com muitos representantes da linha dura. Embora ele, Figueiredo, não fosse, ele fosse dessa linha a favor da abertura. E ele foi... o Geisel operou para ele ser o presidente. Né? E aí ele falou, vai ter abertura sim, quem for contra eu prendo e arrebento. É uma visão mais ou menos quando a gente olha super democrático. Esse Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, quando ele vai lá no Congresso,
ele vai falar, ele fala assim, sentar na mesa. Ele é o cara, ele tá no Congresso dialogando e falando, querendo gritar. Me lembra muito essa parada do Figueiredo. Mas e aí, Alessandro? A participação dos militares na política é maledita, vendetta? Como é que é? Olha, agora eu vou dar uma de Luiz Domingos Costa e vou ficar um pouco em cima do muro. É isso. Na verdade, assim, eu pessoalmente eu não gosto dos militares na política, especialmente por causa da nossa memória da ditadura, né? Então, a primeira coisa que tem que ser falada é a lembrança de muitos mortos que foram decorrentes das políticas militares, né? Que são resultados da política militar até hoje, né? Então, a polícia brasileira, o exército brasileiro, realmente, como a gente tentou mostrar no episódio anterior, tem um viés autoritário que eu pessoalmente não sou favorável. Mas eu gostaria de fazer o contraponto, já que todos os 2 episódios a gente mostrou muitos dos problemas, né, que os militares trouxeram para a política brasileira, mas existiram, por exemplo, durante os anos 50, militares que lutaram contra a ditadura militar, que estiveram presentes na burocracia. Eu vou citar um exemplo, o caso do Lúcio Meira, que é considerado o pai da indústria automobilística brasileira, que era um grande engenheiro, né, que participou da formulação das indústrias automobilísticas brasileiras. Então, o que eu quero dizer com isso é que, seja quem for a pessoa, né, seja militar ou seja civil, se a pessoa tiver um viés democrático, eu não acho maldito a presença ali, né, afastado dos círculos de poderes militares, etc. Agora, o problema é a confusão que tem, né? Essa coisa de poder moderador, né? Essa ideia de que se forma um quarto poder, né? No Brasil. Isso sim é maldito, é terrível para a história da América Latina como todos. Aliás, você falou de 8, 7 golpes ou intervenções militares. A Argentina repete a mesma coisa. Né? O legado militar de toda a América Latina é terrível, assim, para o equilíbrio da democracia, né? Eu acho que, para finalizar o meu argumento, o Conte era contra os militares, o próprio raciocínio do Conte era contra os militares, e ele prezava muito pelo equilíbrio das coisas, né? Para um estado positivo, para ele era muito mais um estado de equilíbrio das coisas. E esse estado de equilíbrio, os militares nunca deixaram acontecer na América Latina. Eu tendo a concordar com o último momento da tua fala, mas eu sou um pouco mais crítico. Eu acho que militar, se quiser participar de política industrial, de política tecnológica, em convênio com as universidades, é coisa que acontece no mundo e é produtivo. Agora, ter um projeto de Brasil, como disse o Etchegóin, na Fundação Fernando Henrique, isso não cabe ao militar decididamente, na minha opinião. E o legado, se nós já mencionamos os dados, do governo brasileiro ao longo dos 130 anos, eles tiveram pelo menos em 40% da história, até mais, dependendo do critério. O principal legado que a gente pode olhar é a ditadura militar, que foi quando eles foram os maiores protagonistas. O legado eles fizeram política desenvolvimentista, desenvolveram algumas áreas, fizeram grandes obras, o Brasil cresceu economicamente, mas teve um legado forte de endividamento externo e de violência política, as consequências estão dadas pelas forças de segurança atuais, polícia militar, etc., que são dos grandes gargalos do Brasil. É provável que o Brasil não estivesse tão mal se eles tivessem se abdicado de participar decisivamente na política. Essa é a minha visão. Mas é um debate bastante longo e importante que a gente pode travar em outros episódios. A gente juntou muito material para esses 2 episódios, então a gente teve que cortar, tem conteúdo relacionando com a América Latina, tem outros assuntos que a gente pode desdobrar, depende do que vai acontecer nas próximas semanas, do que vocês vão dizer. Então, se vocês quiserem, dá para fazer um terceiro, tratando de alguns dos aspectos que ficaram muito superficiais ou não mencionados aqui, beleza? Bom, pessoal, a gente está presente no Twitter, estamos presentes no Instagram. Fala você! Tem que falar da campanha de financiamento coletivo. Quem quiser ajudar o desenvolvimento do projeto para a gente aprimorar, já estamos aprimorando, né? Com um troquinho, né? Um caraminguá, 5 reais, um pouquinho mais, 7, 10, 12, 20. Entra no apoia.se/maldita politicagem e é isso. Já vai acabar o episódio? Peraí. Alô, freguesia, é o carro do sonho que está passando. Eu não queria acabar o episódio, eu gostei desse microfone aqui. Corta, acabou. Não, tem que dar tchau.
Tchau, gente. Boa noite. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.